Fala aí, galera, beleza, hein? É o Gerson do canal Só Vitória, hein? Bom dia com o Gerson tomando um cafezinho, olha só, na caneca do Mengão, Gerson 10, é isso aí. Vamos estar falando, sabe, bastante desse Mundial de Clube aí, hein? É, as oitavas de final, quem o Flamengo pode pegar, quem o Fluminense pode pegar, pode dar um clássico brasileiro, Ravi. Pode dar um clássico brasileiro. É isso mesmo, hein? Vamos fazer as possíveis contratação do Flamengo, hein? É, o nosso diretor Bota, hein? Só quer jogador estrangeiro, hein? Vamos falar também do jogo do Flamengo da manhã, time reserva, time reserva. É isso aí. Essa é outra notícia com o Gerson do canal Só Vitória. É isso mesmo, hein? Galera, muito bom dia, hein? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. E aí, molecão, beleza? Só felicidade, hein? Bom dia pra você também. Como é que você tá? Como é que tá o coração? Como é que tá o entusiasmo pro Flamengo nesse Mundial de Clube? Ah, espetacular, né? É isso aí, ó. Ah, nós tem tudo pra ser campeão, é ou não é? Estão deixando o europeu, ó, de cara virada, é ou não é? Os europeus tá tudo maluco com a gente, hein? É isso aí, ó. É isso aí, ó, os brasileiros só dando felicidade pro povo brasileiro, hein? Mas antes de nós falar isso tudo, vamos falar, sabe de quê? Vamos falar da imprensa mundial, hein? Que tá dando destaque ao futebol brasileiro. É isso mesmo, fazer o quê, né, ó? A imprensa do mundo todo tá destacando o Flamengo, hein? Depois de 44 anos, hein? É, o Flamengo coloca os ingleses na roda de novo, hein? É isso aí, hein? Fazer o quê, né? Eles estão dizendo o seguinte, hein? 1981, botemos o Liverpool na roda, hein? Em dezembro de 81, pra cima deles e Flamengo. 3-0 no Liverpool. É, galera, aquele domingo espetacular ficou marcado na história. 3-0, hein? E depois de 44 anos, o Flamengo volta a botar os ingleses na roda. É isso mesmo, dessa vez foi melhor ainda, hein? De virada sobre o Chelsea. Nós estávamos perdendo de 1-0. E o Flamengo virou para 3-1. Fazer o quê, né? O time brasileiro tá deixando eles malucos, hein? Vamos falar. Mesmo falar só, olha só, ó. Ó, a imprensa do mundo todo destaca o Flamengo, o Diário Argentino, hein? Olha, Flamengo amassa o Chelsea, hein? É isso mesmo, hein? Aí depois, sabe o que vem? O De Leon da Inglaterra, hein? É, segundo tempo, esplendidor do Flamengo. Fala, como é que é, Zé? Tudo bom, Zé? Vai dar uma entrevista aqui, Zé, pro canal? Vai não, Zé? Então tá bom, vai tomar um café da manhã, né? Valeu, Zé! É o Zé, torcedor do Flamengo aí. Então a imprensa, o Daily Mail da Inglaterra, hein? Segundo tempo, avassalador do Flamengo, aí, ó, um chocolate no time do Chelsea. É isso mesmo, hein? O jornal Marca da Espanha, hein? Ó, outra lição do futebol brasileiro sobre os europeus, hein? Estado da Filadélfia apareceu o Maracanã. Sabe quem tá falando isso daí? Porque no estado da Filadélfia a gente tinha cerca de 50 mil torcedores do Flamengo no estádio e por lá de fora churrasco comendo solto, hein? Coisa que eles nunca viram, hein? Até o torcedor do Chelsea foi lá bater foto, fazer selfie lá com a torcida do Flamengo, hein? Que torcida espetacular. É isso mesmo, hein? Aí, meu amigo, veio a Ice da Espanha, hein? Golpe de Felipe Luiz no Mundial, hein? Tá falando golpe que foi uma vitória, uma vitória, ó, avassaladora em cima do Chelsea. Botamos o Chelsea na reta, hein? Na roda, com esse jogador espetacular, o tal de Palmer, que estava debochando do Flamengo. É o Cucurega. Será que também esse lateral esquerdo aí que debocharam? Eles voltaram a conhecer o futebol brasileiro e principalmente o Flamengo. 3-0 ficou na história do Liverpool. Olha o passarinho saindo aí. É isso aí. Agora vamos falar sobre o que? Ó, o mundo do esporte tá falando, ó, Felipe Luiz ensinou ao Chelsea do que o Flamengo é capaz. Ele tá falando que o Flamengo, uma partida espetacular. É isso mesmo, fazer o quê? E o jornal The Sun do mundo, The Sun do mundo, hein? The Sun do mundo, dono Chelsea, hein? Sofre um colapso, né? Isso é ridículo. No segundo tempo, hein? Que passeio, que baile do Mengão, hein? Tá sugerindo ao Flamengo. É isso aí, fazer o quê, né? É o time brasileiro se destacando. Ó, e agora sim, ó, a diferença que tem, foi preciso ter esse Mundial para reconhecer o futebol brasileiro, que tá em alta mesmo, hein? A diferença agora
pode ser só no patamar do salário, porque, ó, futebol mesmo, agora estão voltando a conhecer o futebol brasileiro. É isso mesmo, hein? Depois de tanto tempo, hein? O time brasileiro não vencia um time europeu. É isso mesmo. E o Flamengo, hein? E o Flamengo, hein? Depois estava empatado com times ingleses aí. Olha, tinha 10 jogos entre amistoso e oficial. Tinha 4 vitórias do Flamengo, 4 derrotas e 2 empates. E agora, hein? Passemos à frente, hein? 5 vitórias do Flamengo contra 4 derrotas contra o time inglês. É isso mesmo, fazer o quê? E a tendência agora é aumentar as coisas, hein? Deixa eu botar um café aqui, galera. Então, meu amigo, é isso mesmo, vitória espetacular. O mundo agora tá conhecendo o futebol brasileiro. A soberba deles estão caindo embaixo, porque o time brasileiro tá muito bem. Tá muito bem. Primeiro, foi essa vitória espetacular do Botafogo sobre o PSG. É isso aí, Botafogo, dependendo da classificação, hein? Pode pegar o Palmeiras, aí nas oitavas final. É isso mesmo, o confronto do Botafogo pode ser isso daí. Pode pegar esse time aí, com certeza, hein? Mas esperar pra gente ver o que vai dando isso daí. E o Flamengo, hein? E o nosso Mengão, daqui a pouco eu falo, hein? Botafogo pode pegar o Palmeiras, o Inter de Miami. Fazer o quê, né? E o nosso aqui, Fluminense, hein? Fluminense também é outro que pode pegar, ó. O Fluminense pode pegar, sabe quem? O River ou a Inter de Milão. É isso aí, pode pegar. Fazer o quê? E o nosso Flamengo, hein? Já se classificou em primeiro lugar. O Flamengo pode pegar, sabe quem? O Bayern de Munique ou Benfica. Todo mundo tá perguntando, Gerson, você tem escolha? E eu falei, não tem escolha não. Pode vir o Bayern de Munique, pode vir o Benfica, que o Flamengo está preparado para enfrentar essa força do futebol europeu. É isso mesmo, hein? Agora estão passando a respeitar ao futebol brasileiro. É isso mesmo, vitória espetacular. E vão fazer o quê, né? É isso aí, parabéns para o time brasileiro que tá bem. Isso foi bom, sabe para quê? Sabe pra quê? Que a mídia embora, tá assim com o futebol brasileiro, um futebol espetacular. É isso mesmo, hein? Falar do nosso Flamengo agora, que é o mais importante. Primeiro, vamos falar dessa rodada que vai ter hoje aí, ó. Tamo junto, hein? É o gesto do canal Só Vitória. É, meus amigos, hoje tem o PSG, jogou hoje às 16 horas. Aí tem também Atlético de Madrid, Botafogo, hein? Botafogo precisa, sabe de quê? Botafogo precisa só do empate, hein? Botafogo precisa do empate, sabe pra quê? Só empatar, só o Botafogo termina em primeiro lugar. É isso mesmo, hein? É isso aí, fazer o quê, né? É, meus amigos, e tem outro jogo também espetacular, é o RB Salzburg e a Hilal, hein? A Hilal, não sei como é que tem, esses dois estão fora já. Aí, meu amigo, sabe o que acontece, meu amigo? Aí tem outro jogo espetacular. É, fazer o quê, né? Aí tem o Atlético de Madrid, Botafogo. Aí na terça-feira, gente, preste bem esse jogo, terça-feira, hein? Terça-feira, hein? Terça-feira tem esse jogo aí, ó, Benfica e Bayern de Munique às 16 horas. Desse jogo aí, sai o adversário do Flamengo. Aí também tem Porto e a Hilal, esse jogo é muito importante. Aí tem também, ó, Inter de Miami e Palmeiras. É um jogo espetacular. E o Palmeiras, hein? Palmeiras só depende dele para terminar em primeiro lugar. E pode ter um confronto agora nas oitavas final, Palmeiras e Botafogo, hein? Palmeiras e Botafogo pode se enfrentar, ou se não, Botafogo e Inter de Miami. Isso aí. E o nosso Flamengo é isso daí, gente. Aí, meu amigo, virando a página na terça-feira, hein? Na terça-feira tem esse jogo espetacular. No dia 24. No dia 24, galera, tem Benfica e Bayern de Munique às 16 horas. Esperança e Chelsea às 22 horas. E tem Los Angeles FC e Flamengo, hein? Todo jogo às 22 horas, menos o Bayern, o Benfica e o Bayern que é 16 horas. Então o Flamengo vai com o time reserva, o nosso Mengão vai com o time reserva. Sabe por quê? O Flamengo já está classificado em primeiro lugar. Então, segundo informação, o Felipe Luiz vai poupar todo mundo, vai botar quem não jogou ainda para entrar em campo. Fazer o quê? E agora, hein? O mundo está conhecendo o futebol brasileiro. Todo mundo está conhecendo o futebol brasileiro e está dando a volta por cima. Fazer o quê? É Brasil. Gente, ó, e não se engane, toda a imprensa do mundo afora, Guardiola, o Lampard, que jogou no Chelsea, Rooney, esse jogador espetacular, e toda a imprensa do mundo todo tá dando aí que o Brasil, que o time do Brasil, o sul-americano, só tá perdendo diferença no patamar do dinheiro, porque o restante, o orçamento que a gente fala, que no restante tá tudo igual.
Foi igual o Pepe Guardiola falou, futebol bonito é o futebol brasileiro, aonde tem os melhores jogadores. Na Europa, o próprio Ancelotti também falou isso daí. Entendeu? O Brasil que importa os melhores jogadores para o mundo. Então o futebol da Europa só é melhor porque tem jogador de tudo quanto é país do mundo. É isso mesmo. Porque se não tivesse isso daí, eles eram um futebol muito fraquinho. É isso aí. E o Felipe Luiz está bombando com pressão no Flamengo. É isso aí, galera. Com esse daí, segundo informação, o Atlético de Madrid está de olho nele, hein? Será que o Felipe Luiz vai ficar para 2027? Já o contrato dele vai até no final de 2026? Deixa abaixo no comentário. Será que o Felipe Luiz vai renovar o contrato com o Flamengo? Ou vai para o Atlético de Madrid? É isso aí. Bom, seja qual que seja a escolha dele, eu queria que ele ficasse no Flamengo. Mas se ele escolher ir para o Atlético, o Atlético de Madrid, boa sorte para ele também. Mudar de assunto agora, vamos falar do Flamengo. Que jogo foi em cima do Chelsea, hein? É isso aí, um jogo espetáculo, uma vitória linda. 3-1 foi pouco, poderia ser mais. É isso mesmo, os brasileiros estão bombando com pressão. Fazer o quê, né? E o Wesley, mesmo no começo do jogo nervoso, participou do primeiro gol do Chelsea lá, entregaram o ouro, ele, mas junto com o Pulgar também. O Pulgar pode ter dado um chutão para lateral, mas é assim mesmo. Mesmo assim, ó, o diretor, depois que acabou o jogo, o diretor do Chelsea foi lá consultar o diretor Boto sobre a possível contratação do Wesley. E o Boto falou, o Wesley sai pelo Flamengo por 35 milhões ou 40 milhões de euros. É isso mesmo, hein? E sabe qual outro time que está interessado no Wesley? Depois de ter, diz que depois de querer contratar o Gerson, o Zenit, diz que está tudo apalavado, a gente não sabe se é verdade ainda. E agora, diz que o Zenit fez uma proposta oficial para o Flamengo, hein? Ofereceu ao Flamengo 25 milhões de euros para contratar o Wesley. Mas o Boto falou por 25 milhões, nem adianta. É de 35 milhões ou 40 milhões de reais. Fala aí, irmão. Nessa daí pra tirar ele. É isso mesmo, hein? E o técnico Boto, hein? O técnico Boto só quer, sabe o quê? Só quer contratar jogador que atua na Europa. É isso mesmo, fazer o quê, né? É isso aí, galera. Depois de consultar esse menino aí, o Carrascal, para contratar ele, e agora surge a informação que o Boto tá querendo, sabe o quê? O José Boto tá querendo outro jogador que joga na Juventus. É isso mesmo, hein? É isso aí, ó. É um servo aí, o tal de... Joga na Juventus, atacante, né? É Sanfra Skovic. É isso mesmo, hein? 25 anos, hein? Só que o Boto tem interesse na contratação dele. Como o Boto também quer o Carlos Carrascal. É isso mesmo, tá querendo também esse tal de Rossefran, não sei que tem lá de onde. Gente, olha só, a resposta do Flamengo é aí, ó. É na categoria de base aí, ó. Você vê, colocou o Arcian, faz gol a Riveria. Quando coloca o Jossa, faz gol à vontade. É isso mesmo, gente. Vamos esquecer um pouquinho dessa contratação da Europa e vamos se focar. Felipe Luiz, conversa com o Boto aí pra focar, sabe o quê? Na molecada da base aí que tá dando a volta por cima. É isso aí, tamo junto, ó. Gente, ó, o Brasil tá em festa, hein? Os 4 times brasileiros tá dando choque nos europeus, só fala nos brasileiros. Fazer o quê? Mérito, é isso aí. E o Brasil, hein, com tudo que tá acontecendo, o Brasil é candidato a trazer esse Mundial de Clube 2029 para o Brasil. Tomara que o Brasil ganhe mesmo. É isso aí. Agora a Europa está conhecendo o poder ofensivo do futebol brasileiro, do sul-americano. É isso mesmo. De primeiro, era um patamar, era um patamar acima da média, hein? Os sul-americanos, ó, depois de 44 anos, conseguem vencer o europeu e fazer mais de um gol. É isso mesmo, isso aconteceu com o Palmeiras o Corinthians em 2020, em 2020, Corinthians aí, acho que foi o Manchester United jogando no Brasil, o Corinthians venceu de 3-1, sei lá, aí depois também com o Vasco, foi Vasco e Manchester United, quer dizer, Vasco e Manchester United. Foi isso mesmo, desculpa, a gente foi no Maracanã, 3-0 para o Vasco, 2 gols de Romário e 1 gol de Edmundo. Aí depois veio o Flamengo com essa goleada espetáculo, e agora voltou o Flamengo em cima do Chelsea, 3 gols. E a tendência agora, ó, a diferença é diminuir mais ainda. Só no poder financeiro que eles mandam, que no restante tá tudo aqui, ó, tá ficando no mesmo patamar. É isso mesmo, fazer o quê, ó? Boa sorte para o time brasileiro, que todos eles terminem em primeiro lugar. Nós tem tudo para fazer, sabe o quê? Ó, gente, ó, nada impossível para os brasileiros fazer a semifinal, os 4 times brasileiros. É isso mesmo, hein? Isso foi bom, sabe para quê?
para dar na cara de algum aí, de algum da mídia brasileira, uma parte da mídia brasileira que em vez de valorizar nosso produto, só põe nosso produto abaixo. É isso mesmo, fazer o quê? É nós na fita. Vamos lá, pra cima desse time brasileiro. Ó. É Botafogo, é Fluminense, é Palmeiras e o Flamengo aí. E o Flamengo tá dando o que falar. Todo mundo tá bobo com a nação rubro-negra. É isso mesmo, hein? Ó, nesse jogo teve mais de 50 mil torcedores. É mola que é mais, hein? É isso aí, tamo junto, hein? Obrigado pela companhia de vocês, hein? É o Gerson do Café, do canal Só Vitória. Café da manhã com o Gerson, hein? Molecão, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Obrigado, hein? Ah, sei. Ah, ficou feliz, né? Vitória espetacular, né? E mais vitória vai vir. É ou não é? O que você espera desse jogo do Bahia do Flamengo? 6-0? Ah, meu placar é 2-0 para o Flamengo. 2 gols do Pedro. É isso aí. Valeu, hein? É isso aí, galera. Tamo junto, hein? É o gesto do canal Só Vitória. Galera, antes de terminar esse vídeo aí, eu vim pedir pra vocês aqui. Ah, tem que falar do Gabigol também, depois eu falo. Antes de terminar esse vídeo aí, vem pedir pra vocês que humildemente, hein, tá vendo essa letrinha vermelha aí? Essa letrinha se inscreva. Se vocês pudessem se inscrever no canal, meu, muito obrigado. Não paga nada, só para fortalecer o canal. É isso mesmo. A galera que é inscrito no canal, muito obrigado. A galera que tá comigo na resenha, muito obrigado também. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Pode ser torcedor de qualquer parte do Brasil e do mundo afora. Então vamos ajudar o canal a crescer mais, se inscrevendo. É isso mesmo, hein? E vão deixando a opinião de vocês, vão deixando comentário, vão deixando like, que é muito importante aí. Não se esqueça também, sabe de quê? De ativar o sininho da notificação. Vocês fazendo isso daí, toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube manda pra vocês. Dá lá no canal Gerson Só Vitória aí. Tem muito vídeo legal, tem short, tem enquete, é sensacional, beleza? É isso aí. Valeu, hein, galera? Valeu. Um abraço pra todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, hein? É o Gerson, canal Só Vitória. Vamos nessa, Mengão. Pra cima 10, Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, hein? Flamengo até morrer. É isso aí. Tamo junto, hein? Valeu!